Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, começando mais um capítulo novo, o capítulo 7º, que tem por título Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí a gente começa com o texto. Mas o que deve se entender por pobre de espírito? O que será que é isso? Mas antes, vamos dar uma olhada no capítulo, ó. Hoje, né? O que se deve entender por pobres de espírito. Depois, aquele que se eleva será rebaixado. Depois, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. E, por fim, as instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade, missão do homem inteligente na terra. Então, sem demora, vamos estudar o tema de hoje. O que se deve entender por pobres de espírito. Está em Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A incredulidade zombou desta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreendi. Por pobres de espírito Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecerá atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência, de se acreditarem superiores a tudo, muito humilde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Então a gente já começa a entender o que são os pobres de espírito. Na verdade, são os humildes, aqueles que sabem que não sabem tudo, né? Como a gente tem muita gente que se acha tão sabichão, tão superior, inclusive nas religiões e, por que não, no meio espírita, e que acabam por não sendo o pobre de espírito que Jesus diz, aquele que está sempre aberto a receber novas instruções, novos conhecimentos e tudo mais. Mas vamos continuar no estudo. Se recusam a admitir um mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar. Se que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí os só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia, que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espíritos que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abriram e eles reconheceram o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os há que ignorem partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura, e isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus. Ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Olha que interessante, né? Então se trata dos simples, né? Quem é o pobre de espírito? Os simples, os que acreditam, né? Os que
amam, os que fazem o que Jesus ensina, né? O amar a todos, né? A diversidade, não querer que todo mundo seja igualzinho a você, né? Querer que seja apenas aquele quadradinho que você foi criado e não, sempre a diversidade, a todos, amar a todos. Estes são os simples e especialmente ele está falando daqueles que não são os simples, que são orgulhosos, né? E tem duas coisas que são muito prejudiciais para a nossa evolução, que é o orgulho e o egoísmo, né? Os orgulhosos de saberem e tudo mais, mas ainda estamos falando exatamente dos materialistas, ou seja, aqueles que ou não acreditam em Deus, porque acham que só existe o mundo material, e fazem tudo pior possível, né? Não vou ser bobo de ninguém, eu vou tomar tudo para mim, vou passar todo mundo para trás e ficar fazendo maldades e no egoísmo, né? E se contenta dizendo que isso aqui é o mundo e pronto, acabou. Ou aqueles que dizem que acreditam em Deus, mas continuam sendo materialistas, achando que aqui é a lei do mais forte que prevalece, que as minorias têm que ser extirpadas, que negócio de diversidade não, que a gente precisa ter realmente a religião que eu frequento, todo mundo tem que frequentar, aquilo que eu acredito, todo mundo tem que acreditar, né? E nessa ditadura ridícula que algumas pessoas que se acham já eleitos e que já têm um terreninho no céu, vive aí espumando. E aí você percebe que são as pessoas mais odiosas, né? Odeiam tudo aquilo que seja diferente daquilo que eles são. Ou seja, não gostam de pobre, não gostam de humilde, não gostam de diversidade. Esses também são aqueles que não são pobres de espírito, nesse sentido, né, que Jesus diz aí que pobres de espíritos ou os humildes é que herdarão o reino dos céus. Muito legal, né? Muito esclarecedor para a gente. No próximo episódio nós vamos continuar estudando aí o texto: aquele que se eleva será rebaixado. Será que isso tem a ver com humildade? Óbvio, né? Mas eu te espero para a gente descobrir junto mais um pedacinho dessa riqueza do Evangelho, dessa riqueza das palavras de Jesus. Obrigado pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau!